Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade simiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante do curso em licenciatura em Contabilidade e Auditoria no ICIM. Estou aqui hoje para apresentar mais um trabalho. Este trabalho está ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Bem, no nosso trabalho de hoje, ela está ligada a normas contabilísticas de direito financeiro, a norma 2, as demonstrações de fluxo de caixa. Bem, para a presente norma, né, ou para este trabalho, terei, né, como tópicos aqueles que são os nossos objetivos, âmbitos, benefícios da informação sobre fluxo de caixa, caixas equivalentes de caixa. Também terei sobre o relato de fluxo de caixa das atividades operacionais, relato de fluxo de caixa das atividades de investimento e de financiamento, relato de fluxo de caixa numa base líquida, fluxo de caixa estrangeiro, fluxo de caixa de moeda estrangeira, desculpa. Também teremos aquilo que é a apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. Também teremos os juros, né? Os juros de dividendos, impostos sobre o rendimento. Bom, entre estes outros tópicos também irei abordar alguns outros, né? Não cá mesclados. Bem, qual é o objetivo da norma? Bem, a norma 2, né? A demonstração de fluxo de caixa, ela tem como objetivo exigir a prestação das demonstrações financeiras ou exigir, né, a informação das demonstrações de fluxo de caixa, né, que visa fornecer a informação sobre as alterações históricas de caixa e equivalente de caixas. Julgo que essa informação ela nos ajuda a permitir avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa. Também tem como objetivo apoiar a análise de liquidez e a solvabilidade. Não, estava a dizer que a informação sobre fluxo de caixa, né, de uma entidade, ela é útil para proporcionar aos utilizadores, né, uma base, né, uma base para avaliar a capacidade da entidade. Se essa entidade ela tem como é que desculpa, como é que a entidade ela gera a sua caixa. Então, é a partir das demonstrações de fluxo de caixa que nós conseguimos avaliar uma certa entidade. Indo para aquilo que é o âmbito da aplicação da norma. Bem, esta norma, né, ela é aplicável a todas as entidades, primeiramente. Bom, a demonstração de fluxo de caixa, né, ela deve entregar as demonstrações financeiras, né? Então, estamos a dizer que com base nas demonstrações financeiras, nós também, as demonstrações de fluxo de caixa, elas devem fazer parte das demonstrações financeiras e deve ser apresentada em cada período contabilístico. Certo que sabemos que uma entidade ela deve preparar uma demonstração de fluxo de caixa com os requisitos da norma, hein? E deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações financeiras em cada período em relação às quais são apresentadas as demonstrações financeiras. Bem, neste caso, indo para aquilo que é o nosso terceiro tópico, falarmos sobre os benefícios, sobre os benefícios da informação sobre os fluxos de caixa. Bem, estamos a assumir que uma entidade
ou uma demonstração de fluxo de caixa, quando usada em um conjunto com as restantes demonstrações financeiras, ela proporciona informação que permite, primeiro, aos utilizadores avaliar as alterações nos ativos líquidos, analisar a estrutura financeira, avaliar a liquidez e a solvabilidade, estimar os fluxos futuros, né? Estimar os fluxos de caixa futuros e verificar a relação entre rendibilidade e caixa líquida, né? Uh, verificar a relação entre a rendibilidade e a caixa líquida. Bom, a informação histórica, né, do fluxo de caixa, uh, ela é muitas vezes usada como indicador, né, indicador de quantia ou período em que há de certeza de fluxo de caixa futuros. Por isso dizemos que ele visa a estimar fluxos de caixas futuros, porque o que nós usamos é ele como indicador da quantia. E é também usada para verificar correção de avaliações passadas. Então, ela verifica a relação entre a rendibilidade e a caixa líquida. Passando para aquilo que é o nosso tópico sobre caixas e equivalentes de caixa. Bom, sabemos que caixa ela compreende o dinheiro e depósitos já à ordem, né? Bom, equivalentes de caixas, eles são investimentos de curto prazo, de grande liquidez, que são convertíveis em caixa e estão sujeitos a risco significante de alteração de valor. Bom, uh, temos que a caixa ela é composta por dinheiro, né, e depósitos já ordens, né, ou seja, que estava a falar de cheques. Então, os equivalentes da caixa são os investimentos de curto prazo, né? Que representam elevada liquidez e conversão rápida em dinheiro, pois delas existe baixo risco de alteração de valores. Bom, sabemos que os empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades de financiamento. Porém, os descobertos bancários correspondem à facilidade bancária que fazem flutuar o saldo do banco de positivo para negativo. Estes fazem parte de uma gestão, ou fazem parte de uma gestão de tesouraria de uma entidade ou destas circunstâncias são incluídas como uma componente de caixa e equivalentes de caixa. Bom, a apresentação das demonstrações de fluxo de caixa. Indo para as demonstrações, demonstração de apresentação e demonstrações de fluxo de caixa. Bem, a demonstração de fluxo de caixa ela deve apresentar os fluxos de caixa, né, de cada período, né, contabilísticos. Temos aqui os períodos operacionais, períodos de investimento e períodos de financiamento, cujo a classificação, né, de fluxo de caixa pelas atividades operacionais, investimentos e financiamentos, elas proporcionam uma informação solene, né, que permite aos utilizadores avaliar o impacto dessas atividades na posição financeira da entidade e a quantia da sua caixa e equivalentes de caixa. Bem, através dessas classificações, sabemos que ah, a informação ela pode ser usada para avaliar as relações entre as atividades, tanto operacionais, investimentos e de financiamento, pois que uma única transação ela pode incluir fluxos de caixa que podem ser diferentemente, pode ser de forma diferente de serem classificados. Temos exemplo quando um pagamento de uma prestação de empréstimo ela inclui juros e capital. A parte de juros ela vai ser classificada como uma atividade operacional e a parte do capital ela vai ser né, vai ser considerada ou classificada como atividade de financiamento.
Bom, dissemos que atividades operacionais. O que são atividades operacionais? Atividades operacionais dissemos que correspondem às principais geradoras do rendimento, né? Do rédito, que são, por exemplo, os recebimentos de cliente, recebimentos de comissões, pagamentos a fornecedores, pagamentos a trabalhadores, pagamentos e reembolsos de impostos. Bom, também temos as atividades de investimento. As atividades de investimento, elas fazem parte da apresentação separada de fluxo de caixa. Elas são resultados de investimento, né? Ah, por quê? Porque estamos a dizer que é importante, pois os tais fluxos eles representam os dispêndios que foram feitos para obter os recursos destinados a gerar futuros rendimentos e fluxos de caixa. E bem, temos como exemplos desses dispêndios, né? ah, compra de ativos tangíveis, compra de ativos intangíveis, venda de ativos, aquisição de participação ou financeiras, empréstimos concedidos a terceiros. Bom, continuando, né? Também falamos das atividades de financiamento, né? As atividades de financiamento são aquelas atividades cujas elas estão relacionadas com capital próprio e financiamentos, né? Por exemplo, a obtenção de empréstimos. Temos aqui a emissão de obrigações, temos aqui a emissão de ações, reembolsos de financiamento e pagações de locações financeiras. Estas são as nossas três classificações, né? Das atividades. Temos atividades, temos atividades de investimento, atividades operacionais e atividades de financiamento. Temos os relatos de fluxos operacionais. Para os relatos de fluxos operacionais, nós temos dois métodos a usar. Temos o método direto, que apresenta, né, os recebimentos e pagamentos brutos, que é o método preferido pela norma, onde nós registramos a entrada, né, e a saída dos fluxos, né. Então, temos o método indireto, que é a parte do resultado líquido, desculpa. A parte do resultado líquido, ele efetua ajustamentos contabilísticos. Então, diferente do método direto, que é o método que é a norma, né? A norma, ela sugere o método direto, porque o método direto, ela apresenta desde o momento o pagamento, né, e recebimento de valores brutos, aquilo que sai ou aquilo que entra ah, nos fluxos, né, o que nós mexemos na caixa. Método indireto, né, nós no método indireto temos certas informações obtidas, né, através dos registros contabilísticos, das vendas, dos custos operacionais, das variações de inventários, das contas a receber e a pagar. Então, estamos a dizer que quando há movimentação na caixa, ah, nós conseguimos, né, no método direto, nós conseguimos obter informação a partir dos registros contabilísticos. Não conseguimos obter informações através das contas a receber e a pagar, ou seja, ela também das variações dos inventários e dos custos operacionais. Enquanto no método indireto, que é o método que ajusta, né, o resultado líquido através de amortizações, provisões, impostos diferidos, seja também diferenças cambiais não realizadas, alterações em inventários e alterações em contas operacionais. Este método, ou seja, ele, né,
A norma ela não sugere lá tanto o método direto. Não que o método indireto também não faça parte, ou seja, não ajude naquilo que é o apuramento, mas a norma ela aconselha a usar o método direto. Por quê? Porque estamos a dizer que a informação dela é obtida através dos registros contabilísticos, das vendas, dos custos operacionais, das variações de inventários e das contas a receber e a pagar. Bom, temos aqui também fluxos de investimentos e financiamento. Os fluxos de investimento e financiamento, eles devem ser apresentados separadamente, pois eles devem evidenciar recebimentos brutos, pagamentos brutos, grandes classes de operações. O relato numa base líquida, que é um relato permitido, né? Quando a entidade ela atua em nome de clientes e as operações elas sejam de elevada rotação, grandes montantes e curto prazo de vencimento. Também temos os fluxos de caixa em moeda estrangeira, cujo os fluxos de caixa em moedas estrangeiras elas devem ser convertidos para moeda funcional. Ah, é, esta, né, esta fluxo de caixa em moedas estrangeiras, nós também encontramos uma parte desta informação na norma 23, que fala de diferenças cambiais, né? Onde estamos a dizer que né, eles devem ser convertidos para a moeda funcional. Ou seja, utiliza-se a taxa de câmbio da data da operação. Pode ser usada uma taxa média aproximada. Ou seja, as diferenças cambiais não realizadas, elas não constituem os fluxos de caixa. Então, oh, os diferenças cambiais não constituem fluxo de caixa. Então, o método indireto, podemos voltar aqui só para ver um pouco. O método indireto, ele diz que ajustou o resultado através de diferenças cambiais não realizadas. Então, dá para ver que a norma ela tem como base o método direto, né? Porque diz que as diferenças cambiais não realizadas não constituem fluxo de caixa. Bem, juros e dividendos. Os juros e dividendos eles devem ser divulgados separadamente e também temos os juros pagos, que são os juros operacionais ou juros de financiamento. Temos os juros recebidos, que são os juros operacionais ou de investimento. Temos os dividendos recebidos, sejam eles operacionais ou investimentos. E temos os dividendos pagos, que são de financiamentos ou operacionais. Imposto sobre o rendimento. Bem, estes impostos eles devem ser divulgados separadamente, seguindo uma regra geral. Esta regra geral ela classifica como atividades, ela é classificada, né? Classificadas como atividades operacionais, excepto quando são identificados como atividades de investimento ou financiamento. Não, estamos a dizer que o imposto de rendimento ele classifica como atividades operacionais, mas há exceção quando são atividades de investimento ou financiamento. Também temos investimentos em subsidiárias e associadas. Estes investimentos em subsidiárias e associadas, as demonstrações devem incluir dividendos recebidos, adiantamentos efetuados, fluxo de caixa entre investidor e participantes, tratamento conforme o método contabilístico adotado. Bem, continuando. Componentes e equivalentes de caixa. Componentes de caixa e equivalentes de caixa. Na componente, inicialmente nós falamos dos equivalentes de caixa. Então, a componente, estamos a dizer que a entidade ela deve identificar os componentes de caixa, apresentar a reconciliação com o balanço
e explicar a diferença existentes. Estes que são os componentes de uma caixa. Também temos as outras divulgações. Oh, ah, devem ser divulgados, né? Os saldos significativos de caixa, as restrições ao uso de caixa e informações relevantes aos utilizadores. Bom, temos aqui um pequeno caso prático, né? Ah, né? Dois indivíduos. Estes dois indivíduos decidiram, após uma correta análise SWOT, construir uma sociedade com um capital social de 25 mil. Este capital foi dividido em 50%, cada um deles, né? Face às dificuldades no momento, foi decidido realizar 70% do capital no ato da Constituição, os restantes 30% no prazo máximo de um ano. Bom, ah, para dissemos que o valor, né, mínimo para a redução de capital, eles são de 25%. Então, ah, face a dificuldades no momento, né, eles decidiram realizar 70% no ato da construção da sociedade, os restantes no prazo máximo de um ano. Então, pelos registros publicados, né, pelos registros, publicações, etc., eles desembolsaram a quantia de 3 mil e desencadearam a seguinte série de operações já previstas e negociadas. A aquisição, aliás, desembolsaram a quantia de 3 milhões, ou seja, 30 mil, desculpa, não 3 mil, né, são 30 mil. A aquisição de um armazém por 50 mil e equipamento básico por 10 mil. A realização de uma cota simbólica com sentido, né? Uma cota simbólica com mais sentido estratégico do principal cliente-alvo, que já lhe recomendaram 2 unidades no valor de 15 mil, a contração no banco PCI, o financiamento numa unidade de 75 mil, baseado na hipoteca do armazém com prazo de reembolso de 3 anos em prestações semestrais, a aquisição de um novo armazém de 8%, a liquidar também no banco de caixa com a seguinte data de vencimento das prestações. Bom, creio que no início do exercício houve aqui alguns um erro, né? Este exercício ele não está bem elaborado. Penso que no próximo, né, ao decorrer do vídeo, irei retificar estes pontos. Bom, trago aqui a demonstração do fluxo de caixa. Bem, até aqui a demonstração de fluxo de caixa. Temos aqui fluxo de caixa de atividades operacionais, recebimentos de cliente, pagamento ao pessoal, caixa gerada pelas operações, pagamentos a recebimentos de imposto de rendimentos, outros pagamentos operacionais, caixa liquidados operacionais, fluxo de caixa de atividade de investimentos. Também temos os pagamentos a respeitantes, aquisição de ativos tangíveis, aquisição de ativos intangíveis, aquisição de outros investimentos, recebimentos, respectivamente a venda de ativos tangíveis, venda de ativos intangíveis, juros e rendimentos similares, dividendos e outros recebimentos. Bem, elas fazem parte de uma componente de uma caixa. Eles servem para identificar aquilo que estamos a dizer que é essa caixa. Então, por isso é que nós temos as notas de 2 anos, né? Temos aqui as notas de 2013, que é o ano N, e 2012, que é o ano N-1. Então, para 2013, nós temos aqui
pagamentos a fornecedores, 3.000, 2012, 1.500. Temos aqui caixa líquida gerada, ou caixa liquidada, né? Ou caixa líquida gerada, ou caixas operacionais. Também temos igualmente o valor de 3.000, 2013, 2012 nós tivemos 1.500. Temos também aquisição de ativos tangíveis, 60.000 para 2013, 30.000 para 2012. A aquisição de outros investimentos, também tivemos 15.000. E em 2012 nós tivemos 7.500. Bom, também tenho aqui uma pequena demonstração de fluxo de caixa, né? Porque temos que, no início, né? Temos que as demonstrações de fluxo de caixa, elas devem ser incluídas nas demonstrações financeiras. Então, trago aqui um pequeno juice, né? Da empresa Mablocos, né? A empresa Mablocos, ela forneceu umas demonstrações financeiras, mas aqui eu trago a demonstração de fluxo de caixa da empresa Mablocos. Bem, a empresa Mablocos teve essas demonstrações, né? Recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, tal, como podemos ver. Caixas geradas pelas operações, pagamentos, recebimentos de impostos. Também tivemos os fluxos de caixa de investimentos, fluxo de caixa de atividades de financiamento. Bem, o certo né? Essa é uma demonstração consolidada dos fluxos de caixa. Então, trago aqui, como eu disse, essa demonstração ela é com base, né, em demonstrações financeiras. Então, a empresa Mablocos ela forneceu demonstrações financeiras e nessas demonstrações financeiras a demonstração de fluxo de caixa ela está consolidada nas demonstrações financeiras, de acordo também com a nossa norma, que no objetivo da norma, né, diz que a fluxo de caixa ela deve integrar as nossas demonstrações financeiras. Bom, com isso, chegamos ao fim da nossa apresentação. Muito obrigado por chegar até aqui. Até ao próximo vídeo.